Hoje, hoje o tema da nossa mensagem, hoje o tema da nossa mensagem, hoje nós vamos estudar o Salmo 126. Hoje eu tenho uma palavra no meu coração que Deus colocou no decorrer desses últimos dias, esse salmo. Eu tenho estudado esse salmo e existe uma palavra revelada, existe uma palavra profética para janeiro, para 2022, e existe uma palavra para nós dentro desse Salmo 126. Por favor, abram as suas Bíblias no Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, de festa. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Eu vou ler novamente esse versículo e eu queria que você lesse comigo e guardasse no seu coração, porque esse versículo é o tema-chave da nossa mensagem. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração tem queimado com esta palavra. 2022. Eu quero declarar com a minha boca, porque creio no meu coração e eu tenho ouvido a voz do Espírito no meu homem interior. 2022 é um ano de restauração, mas não somente uma restauração do ponto de vista humano, do ponto de vista material, aquela restauração daquela máquina que se quebrou, a restauração do carro que quebrou, a geladeira que danificou. Não somente a restauração daquilo que foi quebrado, danificado ou até perdido, aquilo que você perdeu. Porque restaurar é você reparar, é você consertar o que foi danificado. E do ponto de vista bíblico da palavra que nós vamos estudar essa noite, tem uma palavra revelada, uma palavra profética para vocês, para que vocês possam receber essa palavra como verdadeiras esponjas, absorverem, deixar entrar e levar isso para o lugar onde vocês estão inseridos. E vocês vão entender, quando Deus fala de restauração, o que é de fato a restauração sob a ótica do ponto de vista da palavra de Deus. E Deus tem falado comigo, o Espírito Santo tem falado no meu espírito, no homem interior, que 2022 é ano de restauração. Restauração com base como está escrito e revelado no Salmo 126. O que eu acredito que vocês
ainda não tenham recebido até então, até o dia de hoje, até essa primeira live do ano, vocês ainda não receberam uma palavra, mas hoje vocês, cada um de vocês, cada família que está aqui, que é dos remanescentes da fé, você vai receber essa palavra revelada. E você vai se apropriar dela, e você vai tomar posse dela, e você vai possuir essa palavra. E você vai viver essa palavra, e você vai transbordar essa palavra. Porque quando Deus fala de restauração, Ele fala de um transbordamento, como as torrentes do Neguebe. E nós vamos chegar lá. Só que 2022 é um ano de restauração com base no Salmo 126. Só que antes da restauração, a palavra que o Senhor tem nos revelado, tem nos trazido, a palavra que o Senhor tem trazido para que a gente possa ministrar nos lugares aonde a gente tem ido. O Senhor, Ele está chamando... Ele está chamando, Ele está levantando essa nova igreja. E ela precisa se fundamentar na fé. Eu postei uma mensagem na virada do ano sobre um muro que ele começou com algumas pequenas rachaduras e ele foi trincando, ele foi aumentando, e aquelas trincas, aquelas rachaduras, elas foram aumentando até tomar conta do muro todo. E aquele muro, a fundação dele, os fundamentos dele, os alicerces dele não eram adequados, não eram consistentes, não eram fundamentos que suportavam aquele muro. Por conta disso, ele começou a ruir, ele começou a rachar. Eu citei o exemplo de um prédio do Rio de Janeiro, que o nosso irmão Márcio do Rio de Janeiro, que está aí, que aconteceu em 2000, mais ou menos, aí acho que foi no ano 2000, a queda de um prédio que se chamava Palace 2, que deu uma repercussão nacional no país inteiro, um condomínio da Barra da Tijuca, uma construtora construiu um prédio e ela não se preocupou em fazer uma boa base, uma boa fundação, estabelecer balizas. 2022 é ano de você estabelecer balizas na sua vida. Estabeleça balizas, valores alinhados com a palavra da verdade. E aquele Palace 2, ele foi construído e no final do ano nós recebemos uma família aqui e um membro dessa família, ele morou nesse prédio. Ele morou nesse prédio. E isso veio forte no meu coração, porque nós estávamos no final do ano reunidos e essa pessoa sentou e começou a contar e relembrar e recordar a queda do Palace 2, como o Palace 2 ruiu. E o pai dessa pessoa que esteve conosco aqui, a família, eles moraram nesse prédio. Se você der um Google e você colocar Palace 2, ali está detalhado toda a história. E, de repente, de madrugada, escutaram um estalo muito forte, um estrondo, e tinha um bombeiro que ele morava em um dos andares e ele desceu para o térreo do prédio, e quando ele viu
pela madrugada, o tamanho das rachaduras, o tamanho das trincas, que uma das colunas principais que sustentava o prédio estava condenada, estava completamente vulnerável. E ele deu a ordem, ele falou assim: vamos evacuar o prédio, porque vai cair. E ele começou a subir os andares e bater nos apartamentos, e ele começou a acordar as pessoas e famílias dormindo, e ele falou assim: chegou a hora de evacuar o prédio, porque o prédio vai desmoronar. E começou aquela loucura, aquela correria, e o prédio sendo evacuado, e muitas pessoas não acordavam porque estavam com o ar-condicionado ligado e não acordavam. E chegou o bombeiro, começou a chegar a segurança, e aquela movimentação toda. E, de repente, um jovem, que era um jovem muito bom na área de tecnologia, e ele era apaixonado por tecnologia. Ele já tinha descido com a família. E ele falou: mãe, eu quero voltar para buscar meu computador. Eu quero voltar para buscar o meu computador, o meu laptop, meu celular. Eu me lembro muito bem, e essa família estava detalhando para a gente aqui, que uma mulher, aquilo aconteceu no mês de fevereiro, é o período de carnaval no Rio de Janeiro. A palavra carnaval significa festa da carne. E aquela jovem, ela tinha comprado eu esqueci o nome agora, me fugiu o nome. Ela tinha comprado uma roupa para ela se divertir no carnaval. Uma fantasia. E ela tinha comprado essa fantasia e ela já tinha descido com o marido. E ela também, junto com aquele jovem, ela decidiu voltar para o prédio para buscar a fantasia dela. E mais outras pessoas que, após terem descido do prédio, terem evacuado, eles decidiram voltar. Eu não vou entrar muito na história, porque não é o tema da nossa mensagem hoje, mas depois você pesquisa no Google sobre a queda trágica do Palace 2, no Rio de Janeiro. E quando essas pessoas voltaram, no momento que elas voltaram, começou a desabar a coluna 01 e 02. Um prédio que tinha, acredito que mais de 20 andares. E aquilo veio abaixo. Veio abaixo e virou um monte de entulho. E aquilo falou muito comigo na virada do ano, porque aquele prédio foi feito de qualquer maneira, uma construtora que visava somente lucros, e eles não fizeram o fundamento adequado. Eu começo esse ano de 2022 te perguntando, meu irmão, como está os fundamentos da tua vida? 2022 é um ano de restauração. E é um ano de restaurar principalmente os fundamentos da fé. É um ano que eu quero falar muito mais sobre fé com vocês, sobre os fundamentos da fé. Porque a igreja que está aí,
ela não tem óleo no motor para chegar. Ela não chega. Ela precisa ser fundamentada na palavra, ela precisa imergir nessa palavra, ela precisa comer a palavra para que ela possa combater o bom combate da fé, para que ela possa declarar no final, como o apóstolo Paulo declarou. O apóstolo Paulo, no final da sua jornada, no final da sua carreira, ele disse: combati o bom combate, acabei a minha carreira, guardei a fé. E aí depois, mais adiante, ele diz assim: o morrer para mim é lucro. E eu quero dizer a vocês que o morrer é lucro. Quando você combateu o combate, quando você cumpriu o propósito pelo qual você foi designado, porque, como eu tenho falado, vocês foram criados para um propósito. Da mesma forma que esse computador, esse notebook que eu estou conversando com vocês, por meio dele, por intermédio dele, ele foi criado para um propósito. Ele não foi criado com o propósito de ser uma mesa. Ele foi criado para um propósito específico. E eu quero te dizer nessa noite que você, cada um de vocês que está nessa sala, você foi criado para um propósito específico de Deus. E se você não descobriu o teu propósito ainda, você vai descobrir o teu propósito, porque o Espírito Santo ele vai te revelar. Tem muita gente aqui que já entendeu, já compreendeu, já discerniu o propósito de Deus na sua vida. E a minha oração para 2022 é a seguinte: meu Deus, me dá discernimento, me dá visão, me dá uma visão ampliada, me dá uma percepção ampliada, para eu estar no lugar aonde o Senhor quer que eu esteja, para que eu possa estar no lugar do propósito. Guarde isso que eu estou falando, ancore isso no seu coração. O ano de 2021, eu vou repetir, o ano de 2021 foi o resultado das decisões que você tomou em 2020. E 2022 será o resultado de muitas decisões que você tomou e se posicionou em 21. Ou seja, o meu presente é o resultado das tomadas de decisões do meu passado. Por isso que nós estamos aqui para ministrar na tua vida, porque 2022 será um ano abençoado na tua vida. Por isso que nós queremos te fundamentar na fé. Queremos estabelecer e fincar essas balizas, porque o teu edifício, o teu prédio, que é você que está sendo construído por dentro, com esses valores na palavra, para poder enfrentar e confrontar esse sistema do mundo aí fora. 2022 é ano de decisões. Janeiro você vai tomar decisões agora. Que lá na frente você vai colher. Tenha isso em mente. Decisão decide destino. Decisão decide a nossa história. Decisão decide a nossa eternidade. A minha tomada de decisão, ela decide a nossa eternidade, para a eternidade. Decisão decide o destino. Decisão decide a nossa história.
Decisão decide a década de 2030, porque 2022 você precisa estar aqui. Você precisa ter fome e sede, um coração ensinável para estar aqui se fundamentando na fé. Porque o mundo lá fora, o sistema do mundo lá fora, ele vai ladeira abaixo. Está cada vez pior, cada vez mais mentiroso, é um mundo cada vez mais fake, é um mundo enganoso. Mas você está fundamentado na fé. Por isso que a minha oração é: meu Deus, me dá discernimento e uma visão ampliada para eu estar no lugar que o Senhor quer que eu esteja. E depois isto posto, depois de fundamentado, aí eu entro no texto do Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Eu quero dizer a vocês que o teu coração é a fábrica dos sonhos de Deus. E o Senhor, ele já plantou os sonhos dele no teu coração. E muitas circunstâncias do lado de fora, muitas oposições, elas tentam entulhar o teu sonho, o sonho que o Senhor plantou no teu coração para 22. O teu coração é a fábrica dos sonhos de Deus. Quando nasce um sonho e começa aquele sonho crescente no teu coração, é Deus plantando algo no seu coração. E o versículo 1 diz assim: Senhor restaurou a sorte de Sião. Ficamos como quem sonha. Meus irmãos, quanto tempo que você não fica como quem sonha? Como é gostoso, já viu aquela situação quando você é surpreendido pela glória de Deus, por um milagre sobrenatural, acontece algo assim sobrenatural, e você fica como quem sonha, você fica com uma cara assim, você fica assim, surpreso, atônito, estagnado. E o texto diz aqui, um salmo de Davi, ele diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre Sião. Sião é um complexo, é um conglomerado de montes. É um conglomerado, é um complexo de montes em Israel. E aqui o texto diz que o Senhor restaurou a sorte de Sião e o povo ficou como quem sonha, porque eles foram apanhados de surpresa. Eles não esperavam sair de um cativeiro, sair de uma escravidão, ter aquela situação mudada. Por quê? Porque eles agiam com os olhos naturais. E eles ficaram como quem sonha. E aí o verso 2, ele diz o seguinte: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Eu quero te dizer que neste janeiro, neste 2022, o Senhor, ele vai encher a tua boca de riso, ele vai encher a tua língua de cânticos espirituais, ele vai encher o teu coração e vai transbordar de júbilo, a tal ponto que entre as nações, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, eles vão dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Eles vão dizer:
Meu Deus, o que aconteceu com o Emerson? O que aconteceu com o Wilson? O que aconteceu com o Valdir? O que aconteceu com a Ana Paula e o Ivan Boiadeiro? O que aconteceu com a Sandra? Grandes coisas o Senhor fez por eles. O texto diz que as pessoas de fora que vão falar, você não precisa falar. Eles vão dar testemunho do teu milagre, porque Deus fará com que eles vejam o teu milagre. Mas para isso você precisa estar fundamentado na fé, fundamentado na palavra da verdade, com balizas, com fundamentos, alicerçado nos valores, nos preceitos, nos mandamentos dessa palavra. E aí o verso 3, ele confirma, ele fala, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. E ele confirma, ele faz uma declaração de concordância, e ele diz, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso é que nós estamos alegres. Meu irmão, você pode começar a se alegrar. Você pode começar a se alegrar nesse janeiro. Chegou a hora de você se alegrar e começar a dar uma risada, mas dar uma risada muito boa. Por quê? Porque se o teu problema é grande, eu quero te desafiar a você rir cada vez mais alto, porque o texto diz, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Ah, mas eu não posso rir, eu não posso jubilar, eu não posso me alegrar. Por quê? Porque eu estou devendo, porque eu estou no vermelho no banco, porque eu corro risco de perder a minha casa. Aí é que você vai rir mais alto, porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus El Shaddai, ele é contigo. E aí nós chegamos no verso 4, que é o texto principal da nossa mensagem. Ele diz assim, restaura. Eu gosto muito disso. Ele fala assim, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Deixa eu te explicar um pouco isso daqui. Cris, por gentileza, coloca aqui o mapa de Israel, por favor. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse mapa de Israel. Ele no texto, ele fala que o Senhor tira eles de uma escravidão. O Senhor os tira do cativeiro. E eles voltam para Sião e eles ficam como quem sonha. Nós temos aqui, eu gostaria de poder ampliar, mas acho que não é possível. Nós temos aqui o mapa de Israel. E você vai entender, lá em cima tem aquela parte, quando você sai de Israel, lá em cima é o Líbano. Um pouco mais embaixo, você tem Nazaré. Por isso que nós falamos Jesus de Nazaré. Vamos estudar um pouquinho aqui sobre geografia bíblica. Antes de Jerusalém, a capital de Israel era Hebrom. Hebrom é uma cidade que, na verdade, ela foi comprada, ela foi adquirida por Abraão. Abraão comprou Hebrom. Hebrom é um lugar alto, é um lugar bonito, é uma terra valorosa. E Abraão comprou, ele adquiriu Hebrom. E Josué, na verdade, muito tempo depois, ele reconquistou Hebrom.
Ele reconquistou Hebrom. E o que acontece? 60% do Estado de Israel que vocês estão vendo aqui é deserto, é seco, é pedregoso, é árido. 60%. E nessa região de Hebrom, que foi reconquistada por Caleb e Josué, é onde estão sepultados todos os patriarcas da fé. Para vocês terem ideia, estão sepultados ali Adão e Eva. Estão sepultados ali Abraão e Sara, o pai da fé. Estão sepultados ali todos os filhos de Abraão. Isaque, Jacó e todos os filhos de José. Imagina você. Eles estão ali. E o que acontece em Israel? É um lugar deserto. Mais de 60% de Israel, ele é tomado pelo deserto do Negueb, que no hebraico se diz Negev. Na nossa tradução aqui, para o português, muito mal traduzido, ficou Negueb. E o verso 4, que nós acabamos de ler, ele diz o seguinte: restaura-nos, Senhor. Restaura a nossa sorte, muda a nossa história, como as torrentes do Negueb. Hoje, atualmente, Israel, ele é o maior produtor do mundo de hortifruti. E é um lugar que mais de 60% ele é árido, ele é seco. E eu vou colocar um vídeo aqui para você. Esse vídeo que eu vou postar para vocês, eu queria que você prestasse muita atenção, porque o Espírito Santo, ele vai falar no teu coração, ele vai falar no profundo, e você vai entender. Esse vídeo, você vai entender essa palavra revelada que eu estou ministrando para você. E depois desse vídeo, eu volto para a gente concluir a nossa mensagem dessa noite. Preste muita atenção nesse vídeo sobre o deserto do Negueb. O Negueb está hoje localizado no extremo sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Negueb é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes, que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida.
Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negueb se pode encontrar. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, como as torrentes no Negueb. Vocês entenderam o que é o sobrenatural de Deus? Eu quero falar com vocês nessa noite que 2022 chegou o tempo, não tem tempo para perder. O Senhor, Ele quer fundamentar a tua família na palavra. O Senhor, Ele quer te encher e fazer você transbordar dessa palavra, dessa verdade. E aí o versículo 4, ele diz o seguinte: faze-nos regressar outra vez, restaura. Um país que é 60% tomado e formado pelo deserto do Negueb. Um deserto pedregoso, árido, mas muito seco. E você vai entender esse salmo aqui, essa palavra revelada. E ele fala o seguinte, lá no versículo 1, ele fala sobre o monte de Sião, que o Senhor trouxe do cativeiro. Se você está vivendo algum cativeiro, o Senhor é poderoso. Você pode não ter como dar solução, você não consegue dar solução na sua humanidade, mas o Senhor, Ele dá a solução, e Ele deu a solução no povo de Israel, e Ele tirou eles com mão forte do cativeiro, e os trouxe de volta para Sião. E Sião é um complexo de montes muito alto, lá em cima daquele mapa que eu te mostrei, lá na região de Hebrom, aonde estão sepultados os patriarcas da fé. Aonde está o primeiro Adão, aonde está Eva, aonde está o pai Abraão e toda a sua descendência, Isaac, Jacó, todos os filhos de José. E aquele monte de Sião, ele é muito alto. E durante um ano ocorre 2 tipos de chuva. Uma chuva é a temporã, e a outra se chama chuva serôdia. Em uma segunda parte, eu quero esmiuçar isso com vocês. Vejam vocês que coisa sobrenatural, e aquele monte muito alto, fica caindo aquela chuvinha, aquela garoa, e ela vai caindo. E naquele complexo do Monte de Sião, em Hebrom, todos aqueles montes altos vão sendo formadas as poças d'água, as represas d'água, e vai caindo aquela chuvinha quase que imperceptível, aquela chuvinha fina, aquela chuva que parece que não representa quase nada, e ela vai ficando acumulada no pico, no topo dos montes. E quando chega um determinado momento do ano, tem muitas pessoas que vêm de fora, vêm de outros países, para contemplarem essa maravilha do Senhor. E as nuvens vão condensando, e aquela água que está represada no monte, e aquilo ali acontece algo tão extraordinário, que chega a um determinado período do ano, que aquela água que estava represada no topo daqueles montes,
elas começam a descer lá de cima do monte de Sião, que não se abala. Ela começa a descer de Hebrom, a outra começa a descer do outro monte, a outra começa a descer, algo que somente o Senhor pode fazer, algo sincronizado. E ela vem descendo, e ela vem descendo, como vocês viram nesse último vídeo. E elas vêm descendo e elas vão se encontrando até chegar a um ponto de se tornarem torrentes, verdadeiras torrentes. E para vocês terem uma ideia dessas torrentes, da força do fluir dessas torrentes, muitas pessoas já perderam a sua vida, porque eles foram presenciar esses fatos e eles acabaram sendo levados, estavam tão impressionados, tão entorpecidos, que eles acabaram sendo levados pelas torrentes do Negueb e morreram. E aquelas torrentes do Negueb, elas vêm descendo naquele deserto árido, seco, cheio de pedra, e elas vão se somando, avolumando. E aquele lugar que era um lugar improvável, aquele lugar que era um lugar impossível de frutificar, ele se torna um deserto frutífero. Para vocês terem ideia, o tomate que é produzido ali, naquele lugar, ele tem 60% a mais de nutrientes do que o nosso tomate. E aquele lugar, ele fica florido. É algo assim extraordinário. Eu quero falar para vocês que 2022 é um ano de restauração. E o Senhor vai restaurar a tua vida, como as torrentes do Negueb. Isso acontece no Negueb todos os anos, e está lá para quem quiser presenciar. E Deus manifesta a sua glória, e aquilo começa a pingar no cume daqueles montes, e faz todo esse processo até chegar um período do ano que aquele deserto se torna um super florescer de Deus, acontece um super bloom de Deus, e ele floresce e fica florido, e aquelas sementes que estavam embaixo, no meio daquelas pedras, elas brotam e florescem e dão fruto. Eu quero te dizer que 2022, se você semeou com lágrimas, você vai cegar com alegria. Porque o Senhor vai fazer com que as torrentes de Negueb, aonde não tinha a menor possibilidade de passar uma corrente, uma torrente de água e acontecer um fluir de Deus, eu quero te dizer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Que você receba essa palavra profética, que você receba, que você se aproprie, se aposse dessa palavra profética na sua vida e comece a declarar: Senhor, 2022, eu vou experimentar o teu fluir na minha vida, na minha casa, nas minhas empresas, nos meus negócios, no meu ministério. No meu ministério, eu vou experimentar o teu fluir, como acontece, ainda que seja muito improvável, ainda que seja algo intangível humanamente, mas o Senhor,
Ele faz isso todos os anos. Ele faz isso todos os anos com as torrentes do Negev. Comece a declarar: Senhor, eu quero isso na minha vida. Eu quero me fundamentar na fé e eu quero ser restaurado como o Senhor restaura o deserto do Negev. Eu quero que o Senhor restaure todas as áreas da minha vida, porque aquelas torrentes, quando elas vão crescendo, elas são imparáveis e elas vão sendo derramadas e elas vão entrando em todos os lugares com um propósito de fazer aquele deserto um super florescer naquele deserto. E essa é a palavra que eu começo 22 ministrando na sua vida. Essa é a palavra que o Deus Todo-Poderoso tem para você. Comece a declarar aí no seu sofá, na sua poltrona. Fala: Pai, eu quero me fundamentar na fé. Eu quero me fundamentar na fé para cumprir o propósito que o Senhor planejou para mim na terra. Se você não tiver fundamentado, você não vai conseguir cumprir o teu propósito. Fala: Espírito Santo, eu quero me fundamentar. Eu quero responder a Deus nessa noite. Tem uma parte que é minha, Senhor. Tem uma cooperação que é minha, Senhor. Porque o demais, o restante, o Senhor já fez. Fala: Senhor, eu respondo a Ti nessa noite. Eu quero me fundamentar para que eu possa experimentar essa restauração. E aí você vai ver, você vai experimentar as torrentes de Negueb na sua vida. E as torrentes de Negueb, quando elas começam a nascer no cume do monte, não depende de ninguém. Eu quero te dizer que não depende de você, não depende da força do teu braço, não depende do seu contato político, não depende do banco, depende de Deus. E quando você está alinhado, fundamentado nele, as torrentes do Negueb, elas vão passar na tua vida e elas vão transbordar. Por isso que no início eu falei, a restauração de Deus em 2022 para a sua igreja, para essa igreja que o Senhor está levantando, ela não é uma restauração do que foi quebrado ou danificado. Ela é uma restauração como as torrentes do Negueb. Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês guardem essa palavra e sejam edificados e construídos por dentro, em nome de Jesus. Amém. Of praise, a throne of thanksgiving.